Após participar de 6 edições, o craque Cristiano Ronaldo se despediu das Copas do Mundo depois da derrota de Portugal para a Espanha pelas oitavas, da competição. Após a partida, ele confirmou que não disputa mais a Copa do Mundo. Vamos ver o que disse Cristiano Ronaldo. Acho que você deveria. Vai. Vou até chorar. Vai. Dei o melhor de mim, ganhei 3 títulos com Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha títulos. O primeiro título foi em 2016, que pra mim tem a mesma dimensão que uma Copa. Amanhã será um novo dia e a vida continua. E tem a continuação. Triste por sair assim, mas como disse, eu dei o meu melhor. E saio com a consciência tranquila. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. A verdade é que foi meu último Mundial. Duvido, tá? Seus fãs não gostariam. Cristiano Ronaldo sendo Cristiano Ronaldo, né? Mas eu acho que ninguém é maluco de dizer que ele não foi um dos maiores da geração, né? Disputou com o Messi ali o tempo inteiro e em determinados momentos venceu. E enfim, é um dos maiores gênios que a gente já viu. E só pra deixar claro, eu fico pegando no pé e zoando, assim, não, claro. Pra mim, se merecimento fosse o que determinasse como seriam as coisas no futebol, pra mim esse também teria uma Copa do Mundo. Pra mim é muito... com certeza. O problema do Cristiano foi a própria seleção portuguesa. É. Aí, mais uma vez. Mais uma vez, né? Fala. E agora eu vou dar o puro achismo. Mas é porque, acompanhando algumas coletivas do Cristiano Ronaldo recentemente... eu já cansei de falar aqui que eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, assisti tudo quanto é filme, tudo quanto é série relacionada a ele, a família dele. Inclusive, minha camisa de Portugal ainda não chegou e Portugal foi eliminado. Mas o que eu quero chegar no ponto que... Até que ponto aquilo que eu falei do egocentrismo, Sim. ele cabe no sentido positivo da palavra. Porque todos nós aqui somos egocêntricos. A gente tem que gostar de nós primeiro pra depois gostar do outro, na minha percepção. Ele muitas das vezes, né, Duda, ele demonstrou isso, né? Aquela história que ele tinha um pouco mais novo de entrar em campo e ficar olhando ele no telão, como que ele estava. Aquilo foi repercutindo de uma forma meio metrosexual, meio, né? Aí eu acho que depois, quando ele mudou, amadureceu, né, e virou cara de família que ele é, o cuidador do corpo, que ajuda milhares de pessoas. Isso, né? É uma coisa muito positiva do Cristiano Ronaldo. Ele é um cara que, vou dar um exemplo bobo, ele não tem tatuagem, porque senão ele não vai poder doar sangue, gente. É uma coisa assim, é um exemplo muito bobo que eu tô dando, assim, a família dele como ajuda, várias instituições, a forma como que ele cuida de si. É muito bacana quando você valoriza ele como atleta. Mas eu sinto que o Cristiano, ele se perdeu um pouco no tato com a imprensa. E o que eu quero dizer com isso é quando ele vira e pro Marcelo Beckler, ele fala assim, eu quero que aquele ali que pergunte pra mim. O Beckler, em momento algum, já falou mal do Cristiano Ronaldo. Ele só deixou claro que prefere o Messi. E tá tudo bem. Assim como o Colombo prefere o Messi, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Você também prefere o Cristiano Ronaldo? Você prefere quem, Rafa? Messi. Então tá tudo... Gente, aqui tá 2-2. Então, assim, é normal ter as preferências. Só que aí ele vira e fala, o Marcelo Beckler, ele deixou muito aberto pra ele, caso o Cristiano quisesse falar alguma coisa que ele não tivesse falado antes. Ele falou assim, o mais difícil é falar com vocês, com alguns que não gostam de mim. E aí, em outra coletiva, até perguntas antes dessa do Beckler, ele vira e fala que não se importa com o que a imprensa ou com o que os outros falam dele. Fica um pouco ali em contradição. Ele claramente importa, né? Ele claramente importa. Claramente importa, mas a gente tem que entender, eu tive uma experiência, guardadas todas as proporções, aliás, não precisa guardar não, porque ele também foi um dos maiores, com o Alex na Turquia. Gente, vocês não têm noção do que é a imprensa atrás de um jogador desse. Não tem noção. Sim. Entendeu? Assim, é de parar a ponte que atravessa, né, o Estreito Bósforo, né? E aí, minha filha, é assim, de ter que vir a polícia para tirar o Alex do carro. De ter gente fotografando porque a Dai foi fazer a unha. Sabe essa coisa? Então, assim... São muitas coisas. E ele teve tipo, eu quero ser pai. Não precisa, pagou lá, né? Primeiro filho dele, ninguém sabe quem é a mãe. Depois os outros 2 também não. A Georgina até, né? Ela cria todos, mas... Ela gerou só um. Então, assim...
são coisas que foram fazendo parte da história dele, né? Outra Ou coisa. ele colocar o filho dele um dia na garagem e falar pro filho assim, vamos falar o nome dos carros. Eu tava lixando pros carros. Mas também é da pessoa, é da história, do que é. E nem por isso ele deixou de jogar futebol, né? Eu sei que é muito difícil a gente falar isso pra uma figura pública, pra um atleta, mas às vezes a gente tem que analisar o contexto de outra perspectiva. E eu acho que o Cristiano Ronaldo, nessa altura da vida, nessa altura de sabedoria, tem que analisar de outra perspectiva. Sim. Realmente, Com a partir do certeza. momento em que ele entra em campo, ele é uma figura pública, ele vai receber milhões de críticas. Claro. Vai receber milhões de críticas. Mas aí, sendo bem sincera, ele não vai ver isso. Mas se bem que ele viu o Beckler, né? Quem sabe um dia ele pode ver a gente também. Então, Cara, não fica importando com o que a gente da imprensa fala ou deixa de falar. Tenta analisar a situação da forma positiva. Uma coisa é a esposa do Cristiano Ronaldo virar e falar assim, isso é de tal coisa negativa dele, o técnico Sim. dele, o colega dele, mas a gente que tá acompanhando apenas uma partida de futebol, não tá no dia a dia dele, a gente pode criticar sim, mas ele não pode levar isso a sério, ele não pode tomar ar desse jeito. E aí, analisar a perspectiva. Quantas pessoas não se inspiram no Cristiano Ronaldo? Quantas pessoas não têm o Cristiano Ronaldo como ídolo? Tem que olhar, às vezes, o lado positivo das coisas e não ficar pilhado também só com um ponto negativo. sem dúvida. Bom, outro que anunciou a sua aposentadoria da seleção foi, claro, ele, Neymar. E o Thierry Henry, grande Thierry Henry, enorme Thierry Henry, se emocionou ao falar sobre o craque brasileiro após o atacante de 34 anos ter indicado aí essa aposentadoria. Vai. Ele fez o mundo inteiro se apaixonar pelo futebol, pelo jogo bonito, pelo seu estilo, pelo sorriso, pela maneira de jogar e pela magia que levava a campo. Neymar foi e sempre será um jogador extraordinário. Obrigado por tudo que você deu ao futebol. Foi um privilégio ver você jogar, disse Thierry Henry. Aí, sobre o Neymar. E eu estava acompanhando também pelas redes. Sabe com quem que o Neymar conversa todos os dias? Todos os dias. Toma vi. Não, A Bruna. não. Jogador, gente. Tudo Abranches. Ó. Jogador. Ah, tá. Eu sou jogador e não tô sabendo? Calma. Vamos? Você não é bom nisso? Calma, Cristiano. Oi, Com quem que Com ele quem que ele conversa conversa? todos os dias? Lionel Messi. Engraçado, né? Amigos pessoais de coração e tal. Ô, O Messi. Messi diz que é como se fosse um irmão e ele Você vice-versa. devia ter conversado um pouquinho mais, Messi. Um pouquinho mais. Abrir a cabeça do garoto, talvez desse certo. Mas também jogaram junto muito tempo, né? Não tem nem como ser diferente. Conversado um né? pouquinho mais, dado sido um pouquinho mais chato com seu amigo. Agora. talvez Era mais teria fácil o virado. Neymar desvirtuar o Messi do que o E ele fez isso, você lembra? mais fácil. Na época que o Messi apareceu de cabelo platinado, o Messi foi não tinha ele. tatuagem Foi. antes não, gente. Verdade. Mas são amigos, né? Amigo é pra essas coisas. Tatuagem desvirtuar Aqui. agora? É isso? Ela mas- pegou, mas- Olha lá, já ó, eu o me senti desvirtuado ofendido. lá. Eu também Ela, é a tenho. segunda vez Olha que lá. ela fala de tatuagem. Eu também Não, mas aí tenho. comparando ao Tatuagem. Cristiano Ronaldo, Eu também acho que é só... Deixa Eu também tenho tatuagens. Aqui, eu queria gente. ter minha mãe que não deixa. Mas, e aí vai para o nosso digníssimo treinador Ancelotti, o Guardiola falou também sobre o pênalti perdido pela seleção brasileira e a forma como foi conduzido. Vai, Guardiola! O pessoal falou que ele está querendo o cargo. Enfim, mas vai lá. Depois que o Domingos ganhar a Copa do Brasil e Brasileirão, se você quiser, você pode vir. Pessoalmente, eu sempre gosto que o jogador que conquista o pênalti o bata, se estiver confiante o suficiente, porque ele já está no ritmo ofensivo do jogo. Se não, eu teria dado para o Vinícius. Esses são os momentos em que seus maiores jogadores têm que assumir a responsabilidade. Aí falou o cara, né? Só Vai ele que debater. falou. A gente tá entendendo um pouquinho de futebol, né? A gente falou isso você ontem. tá na linha certa. A gente falou A gente isso tá na ontem. linha certa. Entendeu, É. Ancelotti? Alguma coisa a gente sabe. Pô. Porque assim, eu até acho que a CBF vai acabar explicando que essa lista era para se chegasse aos pênaltis. E na verdade eu acho que eles não tinham combinado se houvesse pênalti durante o jogo, quem cobraria. Vou ser muito sincero com você, porque se não não é possível. Aí é uma várzea maior do que a gente... Mas eu não acredito que ele não tinha definido pelo Vinícius. Não é possível. Mas na entrevista me ficou claro que ele tinha, o Di.
de definir. Também acho que já tinha. Pra mim ficou Pra mim não ficou, não. Porque, assim, ou talvez eu também não queira acreditar, né? Porque tem essa coisa, acho que né? Olha, vai ficar na ingenuidade. Eu falo assim, meu Deus, que insanidade, né? Mas algo parecido com isso. Vamos lá, Ronaldo Fenômeno. E ele falou mesmo, tá, gente? Ronaldo Fenômeno falou sobre Vinícius Júnior, afirmando que o atacante do Real Madrid precisa passar a assumir a responsabilidade na seleção brasileira, especialmente nos jogos importantes. Quem mandou falar para quem estava perto de você? Vai! Vamos ouvir, porque esse Ronaldo aí tem Copa. A eliminação começa com as decisões tomadas no banco de reservas. Carlo Ancelotti é um dos melhores técnicos da história do futebol, mas cometeu muitos erros, disse o Fenômeno. Inverteu agora, né? Porque aí ele falou do Ancelotti. Agora vamos com a outra, que é que ele fala do... Ele falou de que agora? Aí, vai. Ele nunca pareceu o jogador que vimos dominar no futebol de clubes. Quando o Brasil precisou de suas maiores estrelas, elas nunca se impuseram de verdade no torneio, disse Ronaldo Nazário. E sobre o Vinícius? Esse também tem poder para falar, né, gente? Porque o que ele fez e o que ele foi como atacante, né? O problema é que dessa questão, eu acho que fica assim, qual que é o papel e a responsabilidade do craque? Nesse momento, eu vi vários comentaristas, até jogadores defendendo, falando assim, nesse momento o Vini Júnior tinha sim que pegar a bola do Bruno Guimarães eu falei e bater. ontem, Depois ele resolvia com a comissão técnica. Só que ao mesmo tempo, eu entendo também o Vini Júnior, que ele respeitou a decisão da comissão técnica. Mas não deveria. Respeitou a hierarquia. Tem até eu não vou lembrar qual comentarista do Sport TV falou isso, mas quando a gente fala da Inglaterra, quem que é o batedor de pênalti? Harry Kane. Quando a gente fala... Não, é só poderoso, todos são os melhores que batem, né? Quando a gente fala de Messi, da Argentina, a gente fala de Messi. Quando a gente... Meu Deus. Quando a gente fala de Portugal, a gente fala de Cristiano Ronaldo. E assim vai. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Vinícius Júnior. Claro, tem que assumir. Antes mesmo de falar de Neymar, porque Neymar sequer jogou essa Copa, a gente fala de Vinícius Júnior. Antigamente se falava do Neymar, né? Exato, e nesse momento tinha que ser sim o Vinícius Júnior desrespeitar a hierarquia e bater o pênalti. Mas agora não adianta a gente chorar também contra o leite derramado, não adianta a gente parecer Você acha que ele tinha que desrespeitar? Eu acho que naquele momento ele tinha. Eu acho que pra figura do Vinícius, passando tudo que ele passa, se ele desrespeita alguma coisa, assim, mas aqui, isso ia pesar tanto não ia pesar nada. Olha o tamanho dele. Aí é que tá você não acreditar no seu tamanho. Mas não é o Vini isso. Já é muito... É sobre si. O Vini já é muito maior e tá próximo de grandes nomes. Tá na hora dele assumir. Eu sou essa pessoa, não vai acontecer nada comigo. E mais do que isso, ele poderia ter mudado uma história. O C não entra em campo, já sei disso, né? A gente passou o Tempo Esportes inteiro durante a Copa, defendendo que na Copa do Mundo o Ancelotti era maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. Concordo. O Ancelotti é maior, ele definiu que é o Bruno Guimarães, assim teria que ser. E ele é o treinador, pô. Mas o Ancelotti... Bem burrinho. Não tem como, eu cheguei a essa conclusão. Não tem como você defender, falar não pro Ancelotti, pro Carlo Ancelotti, maior vencedor da maior competição da história de clubes, e falar pra ele, não, ô professor, fica na sua aí, quem vai bater o... Mas ele tem que sentir o momento, ele tem que sentir o momento, o Bruno tava tremendo. Uma coisa, o Ancelotti, ele tava na beira de campo. Você acha que o Bruno tava tremendo? Tava. Não é esse tremor aí, falando tremendo. Ele bateu mal, não. Mas bateu mal. Não acho que não. Procurar ele qualquer justificativa agora, eu acho que não é muito correto, eu fico com o Guardiola. Emocionalmente, ele não estava bem. E eu teria optado pelo Vini Júnior, pronto, acabou. E ele mesmo do campo poderia ter falado. É o que eu digo. Jogador que tem liderança, jogador conversa com o treinador, gente. Não existe, isso é no mundo inteiro. Não, tudo bem. Fala pra ele, fala assim, ô filho, vai vou eu. Pra conversar, mas você ser insubordinado de uma decisão de campo, já foi determinado antes. Mas ele tem tamanho pra isso. O Guimarães errou o pênalti. É por isso, se ele tivesse acertado, ninguém tava falando nada. Não, a gente não tava nem aqui falando sobre isso. Então, ele bateu mal. Isso é um erro. Não apaga a boa Copa que ele fez. Estaria errado, porque ele estaria sendo insubordinado. A gente lembra, Bruno Rodrigues era uma esfera muito menor. Bruno Rodrigues e Henrique Dourado. O Dourado, na carreira dele, sempre fez gol de pênalti. O Bruno Rodrigues era o dono do Cruzeiro na época, pegou a bola, o Dourado falou, não, eu tô confiante. Gente, se isso acontecer no futebol, vira uma bagunça. Todo mundo vai estar confiante.
Todo mundo vai estar confiante. Deixa eu te dizer uma coisa. Vira uma bagunça. A gente está falando do extremo do futebol, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, reações que você tem em relação a mostrar que você realmente pode estar naquilo e pode ser o líder. Para que ele foi lá? Todo mundo jogou em função dele. O que aconteceu? Nada. Ele foi artilheiro. Mas ele... Não, estou dizendo com o Brasil, não estou dizendo ele especificamente. Não estou dizendo assim, aconteceu. Nada, é um coletivo, não adianta. Se ele vai bem, o resto não vai, não tem como. Ele tem que ser líder da história e aprender a assimilar essa liderança, gente. Assim, pelo amor de Deus. Eu concordo com as duas partes, porque ao mesmo tempo que... Ficou em cima do muro. Não, mas é em cima do muro que vai fazer sentido, porque o Vini Júnior, a gente só entraria nesse debate de quem seria o batedor oficial se o Vini Júnior perdesse o pênalti. Ah, sim. Se ele batesse o pênalti, tivesse convertido, eu acho que a gente nem estaria falando de quem que é a lista. A mesma coisa do Bruno Guimarães. Só que eu acho que entra o jogador que tá ali dentro de campo, tá sentindo o jogo. O Ancelotti tava na beira de campo. Não tô falando que ele não tava sentindo, mas tava lá mascando o chiclete dele, vendo tudo acontecendo, a tensão de campo, no banco de reservas. O Vini Júnior tava lá. Eu acho que aí que entra... Se o Vini Júnior ele quer ser ídolo da seleção, eu acho que... Bota a cara. Eu acho que precisa talvez um pouco de ousadia. E aí, a tal da confiança. Talvez o Vini Júnior não fez isso por conta da confiança. E aí, o que eu falo da confiança? Pelos jogos ruins que o Brasil tava fazendo. Porque... Ou porque ele não acreditou nele mesmo, né? Ficou com medo, eu perco isso aqui, minha carreira vai pro brejo. Não acho que o Vini Júnior estava confiante, que ele estava fazendo uma boa Copa? Não, só acabar aqui, que aí você vai entender. Aí, o Vini Júnior, na questão assim, o Brasil em si não estava fazendo uma boa Copa. Eu não consigo virar e falar que o Brasil fez ótimos jogos contra adversários extremamente limitados. E outra coisa, a repercussão extremamente negativa, que foram os pênaltis que o Vini Júnior perdeu no Real Madrid. Ele perdeu 2 pênaltis que todo mundo caiu em cima dele. E aí é claro que passa na cabeça do atleta. A partir do momento que ele sabe ele nem fez tanta questão. Ele falou, ele foi lá e falou, tá, beleza. Eu defendo que deveria ser o Vini Júnior pelo tamanho que ele foi durante essa Copa. Pelo tamanho que ele é. E pelo tamanho que ele é, perfeito. Só que também é compreensível isso que os meninos falaram, da hierarquia, porque eu também não sei o que passa na cabeça do atleta. A forma como que ele já vem sofrendo na Espanha, a forma com que a imprensa espanhola às vezes cai demais em cima dele, mais um erro dele ali em pênalti. Eu não sei, talvez ele poderia até perder a titularidade do Real Madrid, acho um pouco extremo, mas quem sabe? Então, por isso que eu falo dessa questão da confiança, sabe? Puxando mais ainda pro sentido do pênalti. Eu também acho que o Vini Júnior deveria ter batido o pênalti, ser o batedor oficial, mas naquele momento não, tem uma determinação, vem do banco. Eu vou simplificar para nós. Acho que o Brasil, de um modo geral, concordo com você, o Brasil, de um modo geral, estava péssimo na Copa, péssimo. Até destacam um jogador ou outro, péssimo, talvez não, bem regular, com os adversários meia boca que tiveram no caminho, quando enfrentou uma equipe mais organizada, teve trabalho Japão e depois na sequência a eliminação, né? Acho que de um modo geral o Brasil foi mal na Copa, foi mal para os adversários que se colocaram à disposição, esperava muito mais o Brasil. Só que daí dizer que naquele momento passar por cima de uma determinação que vem do banco, imagina, vamos lá, se o Vini faz o gol de pênalti, ele faz o gol e o Brasil é eliminado. O que segue o caminho do Vini para a seleção com uma insubordinação dele, do comando do Ancelotti, que passa por cima de um comando dele? Como é que vai ser o clima no vestiário? Se tivesse classificado, chegado na final, não acontecia nada. Não, mas aí a gente tá levando bem hipotético, né? Porque o Brasil perdeu o jogo, né? Sim, mas podia ter passado. Bem hipotético. Aí a gente tá no campo do Si, que Então, assim, eu acho que a análise, ela precisa ser feita a partir do momento que tem uma determinação. É por isso que ela acontece. É por isso que eu te disse que eu quero ouvir a explicação do Ancelotti. Mas ele já deu. Uma hora dessa ele vai ter que explicar. Ele já deu. Não, depois dos questionamentos. Depois dos questionamentos. Mas aí os jogadores também já falaram na zona mista. Eu coloco 2 pontos aí nessa história. Pra mim, o Nobre, assim, claro que ele pensa como eu, então eu vou dizer que pra mim ele tá coberto de razão. Mas pra mim, por 2 sentidos. A gente já sabe porque, assim, há uma distância enorme entre o Bruno Guimarães ser insubordinado e o Vinícius ser insubordinado. Exato. Há uma diferença enorme. Né? A gente sabe pra quem a bronca vai ser maior. A gente sabe. E assim, o ponto pra mim que eu acho que, assim, eu vou simplificar pra defender o nosso ponto.
O Vinícius Júnior não bateu o pênalti contra a Noruega. Está errado. Está errado. O Vinícius Júnior não bateu o pênalti contra a Noruega. A culpa não é do Vinícius, é do Ancelotti. É isso. Ah, não, sim, eu não falei que a culpa é dele. Eu falei que ele precisa começar a assumir como o Ronaldo falou, o Ronaldo Fenômeno, todo mundo falou. Começar a assumir algumas coisas que jogadores do tamanho dele precisam assumir. Mas e é treinador, foi um grande prazer. Mas assumir nesse caso seria o quê? Assumir. Eu vou bater. Aí seria uma subordinação. Exatamente. Porque pra essa Copa, pra mim, ele assumiu. Debate. Até a Copa, eu não tinha visto o Vini assumir esse protagonismo na seleção. Na Copa eu vi. Sim. Na Copa eu vi. Foi mesmo o primeiro recorte dele que eu vi, ele sendo o Vini Júnior do Real Madrid. E o Iago aqui soprou um ponto que é muito importante. Como é que fica essa insubordinação com o técnico que está garantido até 2030? Exatamente. Vai trabalhar com o cara nos Vini não tá. Pega a entrevista do Ronaldo Fenômeno e vai ver. Ele falando de vários treinadores da seleção brasileira, outros que passaram por ele, inclusive o Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que não tinha, não sabia fazer gestão de grupo e tudo mais. O que aconteceu com ele? Ele foi para a Copa com todos eles. Depende do seu tamanho. Não tem como, ninguém vai fazer. O Vini jogando tudo que ele tá jogando, ele vai ficar fora. Não existe isso, gente.